Fala pessoal, agora estamos aqui em mais uma aula. A gente já começou a ver os tipos de dados principais. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais e falar sobre a string. Nossa, Arthur, mas string é uma coisa tão simples. Se você já viu de outras linguagens, como o C Sharp, C, o TypeScript, várias linguagens tipadas, você já sabe string. E assim, você provavelmente já vai saber o que eu vou falar agora, mas é muito importante revisar. Por quê? Beleza, string é um tipo simples, não tem muita complexidade, mas você consegue fazer muitas coisas com uma string. Ela é muito poderosa de se usar. E como eu comentei, a string ela se escreve de uma forma diferente. Não é que string você escreve assim, string, vou colocar nome, recebe Arthur. Então, lembra aspas duplas, coloca Arthur. Um ponto e vírgula no final. Beleza. Mas qual que é a diferença aqui? Não é que a string é com S maiúsculo. Por quê? Porque a string é uma classe. Daqui a pouco a gente vai aprender bem a fundo programação orientada a objetos, mas nesse momento saibam, classe é um tipo específico, né? Como a gente vê, já tem a nossa classe aqui que é a main, porque o Java ele roda todo orientado a objetos. Tudo é uma classe e um objeto. Então a gente vê, string, a gente está criando um objeto dessa classe, perceberam? Ao contrário do int, do float, do double, que são tipos primitivos. Aqui a gente está criando uma classe. A gente, além de conseguir acessar, beleza, tá funcionando. Vamos colocar um print aqui, ó. Retorno e a minha variável. Vai funcionar corretamente aqui, ó. Se a gente rodar, funcionou. Mas, além de isso funcionar corretamente, a gente tem várias propriedades que a gente pode aprender por cima. Como eu falei, é uma classe, e uma classe muitas vezes tem métodos, que são comportamentos. Então, a gente consegue ter vários métodos auxiliares que vão contribuir com a gente aqui. E é muito bacana vocês entenderem cada um deles. Vamos começar aqui. E eu vou até mudar, não vou colocar Arthur, vou colocar uma frase um pouco maior. E vai ser curso de programação modular. Se a gente colocar a frase aqui, vai exibir exatamente a nossa frase. E a gente consegue fazer algumas modificações, a gente consegue usar alguns métodos auxiliares. Como que você usa um método de uma classe? A gente vai ver isso mais pra frente. Mas só introduzindo, você criou a sua classe e o seu objeto aqui. O objeto é frase, a classe é string. Se a gente colocar um ponto, a gente consegue ter acesso a todos os métodos aqui. Tem muitos métodos na nossa classe, percebem? A gente vai só ver alguns aqui que são os principais, mas saiba, a gente tem muitos métodos. A gente tem alguns que a gente pode usar aqui. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o ponto length. O que é o ponto length? Ele vai nos dar o tamanho da nossa string. Se a gente contar todos os caracteres aqui, vai dar um valor. Então se a gente executar, a gente percebe que a nossa string ela tem 28 de tamanho. Tá, mas por que isso é muito importante? Cara, quando você for percorrer uma string, for usar um for, por exemplo, a gente vai ver isso nessa aula ainda, é muito importante saber o tamanho dela. Ou, beleza, eu tô criando um site, eu preciso de um formulário, tem que ter no mínimo um caractere. A gente consegue ver o tamanho para verificar alguns dados. Então, é super importante ter o tamanho. Ponto length retorna o tamanho da nossa string. A gente também pode colocar nossa string toda em maiúsculo, que é com to uppercase. Se a gente rodar agora, nossa string, que era curso de programação, virou curso de programação modular, tudo em caps lock, perceberam? Da mesma forma, a gente pode trocar. Além do to uppercase, a gente tem o to lowercase. Então, to lowercase, se a gente vê o M, o P e o C eram maiúsculos. Se a gente rodar agora, tudo virou minúsculo. Outro tipo de método que a gente pode usar aí. A gente também pode pegar um método para a gente poder cortar um char. Lembra que o char ele é apenas uma letra. A gente consegue cortar uma letra da nossa string, da nossa frase. Então se eu quiser apenas retornar o C, né, que é a primeira letra, coloca charete e o index aqui. Index, lembrando, ele não começa em 1, começa em 0. Então a minha primeira posição, que é o C aqui, ele vai ser o 0. Se eu quiser a última posição, a gente acessa ela através dela menos 1. Beleza? A gente vai ver isso agora aqui, ó. Se a gente rodar, deu C. Se eu quiser retornar o R, que é a última, como a gente pode fazer? A gente pode contar. Tinha 28 caracteres. Então se eu colocar na posição 27, vai me retornar o R. Perceberam? Mas também tem uma forma um pouco mais dinâmica. Não é como uma string e não tem 27 posições. Tem menos ou tem mais. A gente pode fazer assim, ó. Frase, ponto length, menos 1. Por quê? Ponto length vai nos dar o tamanho total. Ou seja, que tem 28 posições. Mas aí começa em 0, tem que começar em 27. Então, reduz 1. Se a gente rodar, dá na mesma. Isso aqui é um pouco mais flexível, muito bacana também. Além do charete, a gente pode usar uma outra propriedade que é uma substring. A gente tem a nossa string principal e a gente pode reduzir nossa string em outras. E como que a gente faz isso? A gente vai usar o frase, o nome do nosso objeto, ponto substring, e a gente vai colocar o que a gente quer. Então,
De onde até onde? Quero apenas curso, ou seja, posição 0, 1, 2, 3 e 4. Se eu colocar então, começando de 0 e indo até 4, se a gente rodar agora, vai retornar nossa substring apenas, fiz errado. Então, é de 0 até 5. Se a gente executar esse código aqui, retornou curso. Se eu quiser uma parte maior, vai ser 28, vou colocar aqui 25. Se a gente executar agora, curso de programação modu, porque os últimos 3 caracteres cortaram. A gente consegue reduzir a nossa string em strings menores, dando a posição inicial e a nossa posição final. Agora, a gente também consegue verificar se a nossa string, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, igual como no nosso caso aqui. A gente consegue verificar se a nossa string, ela contém uma determinada palavra. Como a gente pode fazer isso? Vou comentar esse código, vamos escrever outro aqui embaixo. Vou colocar aqui, contém, vamos pegar uma palavra aqui, ó. Contém modular. Então a gente vai verificar se tem a palavra modular na nossa string. Como a gente pode fazer isso? Lembrando, vai retornar um true ou false, né? E como que a gente faz? Coloca frase, ponto, contains, e a gente passa aqui dentro o que a gente quer colocar. No caso vai ser uma string, então eu vou colocar contém a palavra modular. Se a gente executar agora, contém? Sim, verdadeiro. Então a gente verificou uma palavra que tem dentro da nossa string. Se eu colocar PM, tem PM? Não tem PM. Se a gente ler aqui, só tem curso de programação modular. Esse contém dele é muito importante para a gente também. A gente consegue perceber o que tem dentro da nossa string. A gente também consegue usar o replace. Vamos perceber aqui, ó. Voltei com o nosso texto original. Se a gente executar, tá curso de programação modular. Vou colocar aqui curso de programação modular em Java. Agora se a gente rodar, beleza. Vai estar mostrando pra gente curso de programação modular em Java. Se eu quiser trocar Java por C++, tá, eu posso vir cá e posso trocar aqui. Mas também tem um método que faz isso. A gente pode vir cá, frase, ponto replace. Replace vai cortar e vai trocar um dado. O que eu quero trocar? Quero trocar a palavra Java pela palavra C++. Se a gente rodar aqui agora, curso de programação modular em C++. Viram que mudou? Então o replace, você dá um valor de inicial, o valor que já existe na nossa string, você tem que saber que já existe. Dependendo, você pode dar um container para verificar se existe. Se existe Java, você vai trocar por C++. E também, mais um método que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o echoes. O que o echoes faz? Ele vai verificar se uma string ela é igual a outra. Então, vamos copiar essa aqui e vamos colar aqui embaixo. Então, string outra recebe mesmo string. Ou seja, vai ter que estar true, uma é igual a outra. Como a gente pode fazer aqui? O retorno. Se eu colocar frase ponto equals outra, vai virar a frase, essa aqui é igual a de baixo. Se for verdadeiro, vai dar true. Se for falso, vai dar falso. Então, eu vou mudar aqui, vou tirar o Java pra gente, ó. Se a gente rodar, não é igual. Você usa demais aqui durante o dia a dia. E a gente deve ver muito isso também em projetos. Uma última coisa que eu também gostaria de mostrar para vocês aqui sobre string é uma parte de percorrer a nossa string. Lembrando, uma string é como se fosse um vetor de caracteres, né? Então isso aqui é um vetor. Cada um tem uma posição. Na posição 0 tem um C, na 1 tem o U, na 2 tem o R, né? Então cada um tem sua posição. Como a gente pode percorrer esse vetor? A gente pode dar um for. Então, lembrando, tudo que você já viu em JavaScript, que é o loop, condicionais, tudo funciona aqui também. É igualzinho, tá? Uma outra coisa vai mudar, tipo switch, mas é só pesquisar também que você vai conseguir entender. Não é muito difícil não. A gente vai criar um for. Então, int i, né, a nossa posição inicial recebe 0. Nossa posição final vai ser o quê? Vai ser frase.length, ou seja, por isso que ele é muito importante, a gente consegue percorrer, né, sabendo a posição total. E mais, vamos incrementar. Se eu quiser printar na tela, apenas cada letra, ou seja, vai ficar separadamente C, depois do U, depois do R, depois do S. O que a gente pode fazer? A gente coloca um print aqui. Aí o que a gente coloca aqui? A gente pode colocar, se a gente colocar só I, vai percorrer apenas o número. Então se a gente rodar, vai cada posição. E se a gente quiser, na verdade, mostrar o nosso caractere, a gente coloca aqui frase, ponto, charete, I. Ou seja, vai pegar na posição. Tá na posição 0 aqui. Frase, ponto, charete, I, 0. Vai pegar o C, foi para 1. Qual que é 1? É o U, depois R. Então, se a gente rodar aqui agora, curso de programação modular em Java. Percorreu cada um. Então é muito importante você saber que uma string ela também é um vetor. E que você consegue percorrer ela desse formato. E essa aula foi sobre string. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem falar com a gente.
e na próxima aula vamos aprofundar um pouco mais sobre o Java.